A minha origem é mais aqui em Salvador. Minha origem, meu bisavô foi escravo. Foi trazido da África como escravo e foi aqui, sofreu todo o período da escravidão, né? Depois veio o meu avô, não é? E meu pai também, que era filho já do meu avô, não é? Negro, casou-se com a minha mãe, que era branca de origem portuguesa. Daí Isso aqui em Salvador. Que vem Gomes, não é? Inclusive, naquela época, tinha um problema muito sério da família de minha mãe, que apesar de ser uma família pobre, mas por ser branca, era contra o casamento, né? Mas eles se casaram, né? E o amor venceu, né? O amor venceu, ele era alfaiate. Então, seu avô veio escravizado. Veio escravizado, foi. O seu avô. O meu bisavô. O seu bisavô. Foi. O seu avô, já no Brasil já aqui. Já no Brasil. Também escravizado? Também escravizado. Ainda escravizado. Foi. Até... foi. Já meu pai já... Mais para frente conseguiu a libertação. Foi a libertação, foi. Meu pai era alfaiate. Naquela época era uma profissão, porque não tinha roupa pronta como hoje, né? Tudo era feito pelos alfaiates. Ele tinha uma alfaiataria ali, no Terreiro de Jesus, tem o Nina Rodrigues, você descendo a terceira porta ali, a alfaiataria dele, entendendo? Mas ele morreu cedo, ele morreu do coração aos 37 anos de idade, foi. E minha mãe tinha eu e mais 2 irmãs, entendendo? Nós éramos 3. Então ela ficou numa situação difícil, ficou tuberculosa, e morreu aos 33 anos de idade. Super jovem. Foi, super jovem. Então, nós fomos adotados. Eu, com uma das irmãs, Edivalda, que está viva até hoje, fomos adotados em Santo Amaro, e a outra foi entregue no convento, Elza. Então, é assim que você vai para Santo Amaro, pela adoção? Assim que já vou para Santo Amaro, exatamente. Então, Santo Amaro te adotou literalmente, né? Literalmente foi. E daí eu fui para uma família muito pobre também, né? Já em decadência, né? Mas minha avó era uma mulher analfabeta, inclusive, né? Mas cuidou bem de mim. E também eu, não sei, eu trouxe algo dentro de mim que desde jovem eu era uma pessoa disciplinada, entendendo? Então eu achava que a disciplina e o estudo era que podia me tirar daquela situação, né? Eu gostei dessa frase, minha avó cuidou bem de mim. Cuidou bem de mim, foi. Aqui em Salvador, uma peça que fez sucesso durante muitos anos, direção de Luiz Mafuz, Cuida Bem de Mim. O que é que você pode lembrar dentro dessa frase, desse cuidou bem de mim? O que é que a sua avó fez por você? Eu ia saindo, ela sempre dizia, olha, tome cuidado, você só faça as coisas certas. Aí eu dizia, mas vó, como é que eu vou saber o que é certo? Ela dizia, muito fácil, eu vou lhe dizer. Quando você for fazer uma coisa, com a pessoa, se você não gostar que essa pessoa esteja fazendo aquilo com você, você não faça, porque é o errado. Tá entendendo? Que maravilha, Foi que conselho maravilhoso. Conselho maravilhoso. Aí ela saía, tudo isso, tinha uma capacidade enorme. Apesar de analfabeta, eu me lembro que os livros estavam assim, e sempre ela dizia, e cadê o livro de história? Eu não sei como que ela sabia que o livro de história estava faltando. Eu dizia, não, o livro de história eu emprestei a um amigo para ele estudar. Ele já está certo, né? E eu fui educado dessa maneira, né? Então eu fiz a alfabetização e o primeiro e o segundo grau com uma professora que naquela época ela chamava professora leiga, era professora que não era formada e o Estado dava licença de ensinar até o segundo ano. Daí em diante era proibido, né? Pronto. Então, depois o terceiro e o quarto ano, eu fui para uma escola pública, Araújo Pinho, que existe até hoje, né? E Santo Amaro tinha um ginásio que era particular. E eu me via na situação, se eu terminar esse curso primário aqui, eu não vou poder continuar, que minha família não tinha dinheiro, né? Mas, por sorte, foi no ano de 1954, quando inaugurou o ginásio público em Santo Amaro. Mas aí, quando inaugurou, que foi em 54, ainda faltava um ano, que era o 5º ano primário, né? Mas existia um dispositivo que dizia, se um professor da cidade desse um atestado, eu poderia fazer o curso de admissão, né? Aí tinha um curso de admissão lá, de treinava os alunos, né? Isso já foi em janeiro, a admissão ia ser... Naquele tempo tinha admissão, hoje já não tem, né? Em fevereiro, aí o professor Braulio,
que morreu a semana passada, em Belém, com 90 e tantos anos, né? Eu fui a ele e disse, olha, eu só posso lhe dar o atestado que vai haver uma prova aqui, eu já estou treinando os alunos. Se você fizer a prova e passar, eu lhe dou o atestado. Eu fui e fiz a prova. E tirei a maior nota, a nota 10 em matemática. Não só passou, como tirou a maior 10. nota. Ele aí me deu esse atestado que eu tenho até hoje em casa. Maravilha. E há 3 anos atrás eu fui a Belém, lá para aquela procissão que tem, né? E mostrei a ele, levei uma cópia, né? Quando ele recebeu, só faltou cair, né? Ele botou na parede e tudo isso, né? E assim eu fiz a admissão, passei e fiz o ginásio, né? Fiz o ginásio. Como era o estudo naquela época? A qualidade do ensino? Era muito bom o ensino. O ensino era muito bom. O ensino era talvez superior ao que é hoje, eu vou dizer assim. Porque existia mais empenho dos professores, tá entendendo? Eu tive grandes professores, tá entendendo? Em Santo Existia, Amaro. por exemplo, mais incentivo de uma prefeitura, de um governo de estado? Não sei se existia, talvez a população era menor também, não é? A população era menor, a população do Brasil cresceu muito, né? Cresceu muito mesmo, né? Assim, proporcionalmente, ganhava-se como se ganha hoje ou ganhava melhor um professor? O poder aquisitivo era maior. Era maior. Era maior. Era mais valorizada essa profissão do sim, professor. Sim. Porque você vê, assim, eu li um artigo que dizia o seguinte, que quando Getúlio introduziu o salário mínimo, para se manter o poder aquisitivo, segundo o Diese, hoje, o salário mínimo deveria ser R$ 5.300. Hoje. Para se manter. Ele Olha é só. 1.300 e poucos. Quer dizer, é uma diferença muito grande. Muito distante ainda muito do distante, que se sonhou há muitos e muitos Pois, anos. então ele veio perdendo o valor, entendendo, com os anos. Foi perdendo valor com os anos, né? Pode.